Bem-vindos a mais uma live nesta página maravilhosa, meus amores. Hoje é quinta-feira, hoje é dia de live. Hoje estamos fazendo um pouco diferente aqui. Eu ia tentar fazer pelo computador, mas não rolou. Mas tá tudo bem, porque a live não pode parar e você tem que prosperar. Inclusive, o tema de hoje é como a astrologia pode ajudar você a prosperar. É sobre isso que eu vou trazer isso. Como ela ajuda você a prosperar com mais facilidade. Mas se você tá aqui pela primeira vez, muito prazer. O meu nome é Pérola Laís Bittencourt. Eu sou mentora de autoestima e terapeuta holística. E eu ajudo principalmente mulheres empreendedoras a se posicionarem na vida de uma forma a se sentirem mais confiantes e seguras para se posicionar da forma que quiser e prosperar. E hoje eu decidi trazer esse tema, que ele é um tema que eu trago muito nas minhas mentorias e eu não estava trazendo aqui, né? Das mentorias, ando trazendo nos tratamentos de prosperidade, mas eu não estava trazendo aqui de uma forma mais aberta, então agora eu vou começar a trazer um pouco mais, porque a astrologia faz uma diferença muito grande quando você sabe usar ela a seu favor. Então primeiro eu vou falar um pouquinho o que é astrologia, caso você não conheça e tudo mais. A astrologia, ela é o estudo que fala sobre o céu, né? Sobre os planetas, os signos, né? Que são, enfim, como essa movimentação mexe com você. Porque assim, todos nós, quando nós nascemos, dependendo das posições dos planetas e tudo mais, nós temos tendências, nós temos coisas boas, coisas ruins, coisas fáceis, dificuldades que são traçadas. Quando a gente nasce, por que as pessoas falam, para fazer um mapa eu preciso do teu nascimento, da hora, do local, porque com esses dados é possível fazer um cálculo que gera o que a gente chama de mapa natal ou mapa astrológico, que é um mapa que dá uma ideia geral de como é a sua vida. Quais são as suas tendências, como eu falei, que é o quê? O que é fácil para você, o que é difícil, o que você tem tendência a trabalhar, quais os tipos de pessoas é melhor você se relacionar a nível amoroso, o que você está buscando. Então, cada casa, que são 12 áreas que são vistas nesse mapa, são as 12 áreas centrais da sua vida. Então, você tem noção de como é a tua personalidade, lados positivos e lados negativos. Você tem noção de como é a sua questão com relação ao dinheiro, à família, à vida financeira e tudo mais, dependendo das posições dos signos nessas casas, dos astros, né, os planetas nessas casas. Oi, Raquel, tudo bem? Então, dependendo da forma como o céu está configurado no teu nascimento, você vai ter um tipo de tendência. E quando a gente entende a leitura do nosso mapa, a gente consegue entender como a gente funciona com mais facilidade. E por que isso ajuda você a prosperar? Porque muitas vezes você não prospera porque você está indo contra a sua natureza. Você não prospera porque você não está sendo você. Que bom que você está bem, sua linda. Porque o que acontece? Eu falo muito de autoestima, né? Vocês sabem disso, vocês que me acompanham. Por quê? Porque a autoestima ela é a base para você ter o que você quiser na tua vida. Porque quando você tem confiança, você sabe o que você quer, você se trabalha para conquistar o que você deseja. Só que para isso você tem que ter o autoconhecimento, que é saber como você funciona, saber quais são os melhores caminhos. E o mapa astral, esqueci de deixar o meu perto, eu ia deixar o meu aqui, eu esqueci de pegar. Um mapa astral, ele ajuda a gente a entender este caminho, o como a gente é mais fácil na vida. Inclusive, tem áreas do nosso mapa que falam especificamente sobre como a gente funciona na vida financeira, né? Então, fala das nossas tendências e facilidades. E ao a gente entender isso, a gente precisa entender que desalinhos nestes planetas, nos astros, nas casas, podem estar travando a sua prosperidade. E fala, mas eu preciso abrir um mapa para saber isso e tudo mais? Não precisa. E é isso que eu tenho feito nos tratamentos de prosperidade usando esta mesa aqui. Essa aqui é a mesa da mandala astrológica do Método Pérola, que é uma mesa que eu criei para entender como alinhar astrologicamente coisas que podem estar te impedindo de prosperar. Inclusive tem um oráculo também, né, que eu desenvolvi, que é o oráculo de ativações astrológicas. Eu vou até abrir aqui, que ele tá no saquinho dele. Tem gente que já viu esse oráculo aqui, que ele ajuda justamente a entender o que precisa ativar para você prosperar, né? A questão dos astros, dos signos, dos planetas, o que é bom ativar para, nesse momento, você prosperar.
E é por isso que, assim, astrologia é algo que muitas pessoas não entendem, mas quando você consegue entender quais são os movimentos do céu, você entende como é que você facilita para prosperar, entende? E nos tratamentos de prosperidade, mas principalmente na mentoria tem acontecido isso. Na mentoria tem aparecido muito, tem pessoas que estão tentando prosperar, que a gente foi entender por que não tá prosperando, por que tá travando. Eu falei, vamos abrir teu mapa. E a gente foi ver qual era a tríade de prosperidade. Que para entender o que, quais são as facilidades para prosperar, o que é mais complicado, qual é a visão que você tem ali para que você possa destravar. E uma das pessoas que eu atendi foi muito claro que ela estava fazendo o oposto do que era a tendência natural dela. Claramente o mapa mostrava uma coisa e ela estava agindo na vida profissional dela de uma forma completamente diferente. Então ela estava travada. Daí de uma semana para outra ela falou, não, pera, eu vou fazer diferente então, eu vou seguir o que diz o meu mapa. Destravou. Na semana seguinte ela chegou, pera, ela mudou tudo, eu me sinto mais leve, eu me sinto mais confiante, as coisas fluem, as pessoas parecem até que falam que eu sou uma outra pessoa, por quê? Porque ela pegou o conhecimento do mapa dela e falou, vou usar, vou seguir o fluxo natural de quem eu sou, e assim ela prospera. Mas como eu falei, o mapa é algo mais complexo, dá pra fazer? Dá. Mas um tratamento assim, a gente já entende algumas coisas que estão travando você. E a gente vai desfazendo. No último tratamento de prosperidade, eu comecei o tratamento com esta mesa. Eu fiz o último tratamento só de ativações astrológicas. Quero o quê? Para equilibrar os astros, no caso os signos, para que se alinhassem. Porque nós temos os 12 signos. Todos nós temos. A gente não é só o nosso signo e o nosso ascendente. Não. Tudo depende de todos os signos para alinhamento. E foi tão bom essa questão que a gente fez dos alinhamentos, a gente trabalhou com essa mesa, trabalhou com meditação, que eu decidi fazer no tratamento que vai abrir agora no Portal 55, trazer mais novamente essa questão dos signos de uma forma diferente, associando a gratidão, para que você se alinhe e prospere. Porque prosperidade é alinhamento, é posicionamento. E quando você vai equilibrando os elementos, os signos, vai equilibrando esta energia, tudo vai ficando mais fácil, tá? Tudo vai ficando mais fácil de você entender e prosperar. Eu vou até ver aqui alguma informação, por exemplo, para ficar mais fácil de a gente ilustrar isso. Vamos ver com quem está conectado a essa live, o que precisa trabalhar para prosperar. Deu aqui, eu peguei no meu oráculo, deu Vênus. O que isso significa? Vênus, ele é o planeta do amor. E ele também fala sobre a questão da atração e do magnetismo. Então, você que está conectado com essa live, você precisa desta energia de Vênus, porque você tá com esse poder de atração baixo e provavelmente o amor baixo também. E tem que entender uma coisa, uma das coisas que a gente precisa para prosperar é se alinhar com o amor. Eu fiz uma aula sobre isso, sobre prosperidade na sexta-feira com o grupo que finalizou o tratamento na sexta passada, falando justamente o quanto o amor é importante para você prosperar. Se eu até posto um vídeo sobre isso amanhã, uma parte dessa aula, porque foi uma aula muito poderosa. O amor, ele é essencial para você prosperar. Não tem como, não tem jeito. Se você não ama, você não se alinha com o fluxo da prosperidade. Entenda, ter prosperidade não é igual a ter dinheiro. Ter dinheiro você pode ter e pode perder. Eu atendo pessoas que às vezes chegam pra mim e falam, Pérola, eu já fiz muito dinheiro, eu faço dinheiro, mas o dinheiro não fica. Por que não fica? Porque tem bloqueadores que estão ativos e daí o dinheiro não fica com você. E às vezes o dinheiro não fica com você porque você não tá amando. Oi, sua linda! Boa noite! Às vezes o dinheiro não fica com você porque você não tá amando, porque você não tá com o quê? Vênus ativo. Com essa energia que vai ajudar o amor a entrar na tua vida, a atração a entrar na sua vida e assim você facilitar o fluxo da prosperidade do dinheiro. Então, às vezes o que você tá precisando é disso, é de Vênus. Bom, no caso, o grupo que está aqui presente precisa da energia de Vênus para prosperar, para facilitar. E outra energia que o grupo precisa, que eu peguei aqui do meu oráculo, é Áries. O signo de Áries, o que ele traz sobre vocês que estão aqui vendo essa live? Que vocês precisam de ação. Porque Áries, ele é o primeiro signo do zodíaco, então ele traz essa energia
Áries em você está apagado, o fogo de Áries precisa ser aceso. Você precisa de uma iniciativa, porque assim, Áries ele é aquele que começa, é o que planta, é o que usa a inteligência e vai fazendo, ninguém segura. Então vocês que estão aqui estão precisando da atitude, da iniciativa de Áries, junto com o amor de Vênus. É assim que a astrologia ajuda a gente a prosperar, é a gente entender o que está desequilibrado. No caso, Áries de vocês estão desequilibrados. Exatamente, o pioneiro, ele é o pioneiro. E Vênus, então precisa ativar essas duas questões. Áries, ele é regido por Marte, né? Ele é o planeta que influencia diretamente Áries. E provavelmente vocês estão faltando, deixa eu ver se eu acho até a carta dele aqui para ficar mais fácil de ilustrar. Achei. Este planeta aqui, esse aqui é o símbolo de Marte. Então vocês provavelmente estão com a falta de Áries e precisam também da energia de Marte. Marte é o quê? Marte é o guerreiro, né? Porque ele é associado à mitologia do deus romano Marte, associado a deus Áries da guerra. Então, o que ele fala aqui? Tem que ser guerreiro, tem que ser estrategista, tem que ir para cima. Vocês precisam dessa energia da iniciativa e do combate para poder fazer as coisas fluírem, mas não esquecendo da amorosidade. Então, tem essas 3 ativações que vocês precisariam. Se vocês estivessem num tratamento comigo, a gente faria ativação de Áries, de Marte e de Vênus para ajudar a equilibrar, porque vocês estão precisando disso. Quem sabe alinhar essas questões sabe do que eu tô falando. A gente consegue, né? A gente consegue alinhar a energia, porque tudo no mundo é energia, gente. Desde que você saiba como usar, a gente consegue fazer a ativação. Olha aqui, ação com amor, né? Exatamente, ação com amor. Deixa eu pegar aqui uma carta caída. Peraí. A carta de Marte. Marte se emocionou tanto que caiu. Exatamente, é ação com amor. E isso é prosperar. Prosperar é agir com amor, não agir na luta. Muitas pessoas confundem prosperar com força, com dificuldade, com luta. E não, prosperar, na verdade, é você entender como eu funciono. E usar isso ao seu favor para que fique leve. Porque senão você briga com você mesmo. Hoje eu fiz um atendimento, vou até falar sobre isso aqui. Fiz um atendimento de mentoria, onde a gente estava vendo que tinha muita força para que as coisas fluíssem e não tava fluindo. Daí eu fiz justamente isso. Eu falei, pera, vamos analisar. Daí eu peguei esta mesa aqui para entender qual área da vida tava travando a situação. E a gente foi ver qual área, no caso deu a área deu a casa 6, que é a casa da saúde e a casa da carreira, né? Que é a casa da rotina. Então, a gente sabia que precisava reestruturar aquilo ali, fazer as ativações do planeta e do signo daquela casa para ajudar, porque ela estava no lado sombrio da casa. Era aquilo que estava travando. Porque às vezes a gente não entende, mas a energia entende. Então eu fui ver, é essa casa que está travando, a gente precisa ativar. No caso era Virgem, que é o regente da casa 6, e Mercúrio, porque ela estava no lado sombrio de Virgem ali, que é o lado perfeccionista, o lado crítico. Então a gente fez o equilíbrio dessas energias da casa 6, que é a casa da rotina, para que a prosperidade flua, e ela já saiu da sessão com mais leveza. Vocês entendem? Então, quando a gente fala de prosperar tem muito a ver com você saber como você funciona e se alinhar com isso no dia a dia. A astrologia ajuda a gente muito a fazer isso. Como eu falei, num mapa eu entendo, a gente abre e vai entender. Se não temos um mapa, a gente usa esse aqui. Para os alinhamentos eu uso essa mesa que eu criei aqui, para a gente entender. Ou os oráculos, como eu usei com vocês aqui, para entender quais as energias que as pessoas conectadas com essa live, sejam na vivo ou sejam na gravada, precisam ativar. Então a gente já sabe, vocês não estão com uma ação focada, não estão com aquela iniciativa, porque vocês podem estar na iniciativa, mas é a iniciativa que finda, não é a iniciativa que prolonga. Então é sobre isso. Quanto mais você se conhece e sabe se equilibrar, mais fácil é para você prosperar. E a gente tem que trazer essa verdade com clareza, com amor e ter paciência de ir passo a passo, porque um mapa ele é para uma vida inteira.
Você sempre vai ler coisas no seu mapa e que você vai estar sempre se descobrindo se você conseguir ler da forma correta. Porque em cada momento, aqueles planetas ou aquelas configurações podem te trazer novas visões sobre você e sobre a sua prosperidade. Mas o detalhe que ele traz muito alívio, porque às vezes você está brigando contra quem você é, porque você não tem certeza de algumas coisas. E o mapa é como se fosse um raio-x. Eu ouvi uma vez a pessoa falando, nossa, para ela parece que você abriu o armário da minha casa e expôs quem eu sou. Porque traz o detalhe e facilita para a pessoa respeitar a própria natureza. Porque às vezes, por se achar errado, por estar num meio que todo mundo é diferente, as pessoas vão contra as próprias naturezas. Só que daí trava todo o processo. Trava o fluxo, porque a prosperidade ela é um fluxo de amor, de alegria, de naturalidade. Se você está travando, é porque está faltando provavelmente amor, está faltando naturalidade, está faltando alegria. E quando a gente consegue alinhar isso, as coisas vão fluindo de uma forma... A gente para de brigar. Muitas vezes a gente briga porque a gente não está sendo a gente. Vou dar um outro exemplo aqui com relação a mapa. Eu li um mapa que a pessoa tinha Quiron na casa 1. Quiron, ele é um dos astros do alfabeto ali astrológico que indica feridas profundas. Então, essa pessoa tinha uma ferida de personalidade muito grande em quem ela é. Se a gente não cuida disso com cuidado, ela se trava a negar quem ela é por essência, não quer assumir quem se é. Entende? Então, a gente precisa analisar sobre isso. Quando você conhece quem se é e começa a lidar com essa energia, boa noite, fica mais fácil, fica mais leve, porque... Você entende, ok, eu tenho uma questão aqui que precisa ser vista, que eu a olho nu não tô vendo, mas aqui no meu mapa aparece. Então você fica mais leve, porque você entende que não é um defeito, não é coisa da tua cabeça, simplesmente é um desafio. Essa é a leveza, porque a gente olha no mapa, tem coisas que a gente briga, porque a gente fala, nossa, eu não queria ser assim, mas tem coisas que você olha no teu mapa e o teu mapa traz, não, peraí, é assim por um motivo. É assim porque eu preciso passar por isso para aprender algo. É assim porque realmente é a minha dificuldade. Porque tem coisa que a gente acha que é frescura nossa, que é mimimi. Não, é tendência natural. Então, é bom para tirar esse peso e você entender como você é. Vou dar um exemplo meu. Só para vocês entenderem. Eu sou uma pessoa muito emocional, sempre fui muito sensível. E eu tava vivendo um período da minha vida em que isso estava me incomodando. Eu falei, nossa, tava demais isso, demais. Eu precisava começar a controlar isso. E tava cuidando das emoções. Daí eu fui ler meu mapa. Quando eu fui ler meu mapa, eu vi que eu tenho excesso de água no meu mapa. Porque a gente consegue ver no mapa também a quantidade de elementos que a gente tem. Os elementos terra, fogo, ar e água, eles compõem a nossa personalidade, eles mostram quem nós somos, entre outras coisas. E no meu caso tem excesso de água no meu mapa. Isso significa o quê? Excesso de emoção. Isso é uma tendência a mim, não é coisa da minha cabeça. Então eu parei de falar, ok, eu não vou brigar, isso é uma tendência que eu tenho. Eu vou aprender como eu equilibro, como eu baixo essa água, como eu equilibro essa água. Porque se ela tem muito, é uma tendência natural, se eu piscar, vai subir. Então, se isso é meu, como é que eu faço para equilibrar? E aí eu fui fazendo práticas para o quê? Abaixar minha quantidade de água no meu sistema, controlar, equilibrar isso, para que o meu emocional não fique um emocional muito elevado ou muito explosivo, ou que me desequilibre muito, porque eu me desequilibrava muito emocionalmente. Só que é uma tendência natural minha. Se eu brigar, simplesmente não quero sentir, não vai funcionar, não é coisa da minha cabeça, não é mimimi, porque às vezes a gente fala, é mimimi daquela pessoa, tudo que ela fala se ofende, às vezes é a tendência dela de sentir de uma forma tão profunda que, dependendo da forma como a pessoa fale, soa como agressão, acontece comigo. Então, provavelmente no seu mapa você tem excesso de água. Ou você está num momento da sua vida que você está com excesso de água. Porque o que acontece? O mapa, ele é uma tendência do que a gente é, o mapa natal. Né? Mas a gente muda durante a vida porque a gente vence algumas coisas. Então os elementos do mapa é nossa tendência natural, mas dependendo do que a gente conseguiu fazer, a gente pode estar com aquele elemento que era em excesso equilibrado, aquele elemento que está em equilibrado está em excesso, aquele elemento que estava em excesso, que estava com falta, às vezes pode estar em alta, pode estar equilibrado. Então a quantidade também varia, porque não é imutável, gente.
O que a gente tem no mapa pode ser realocado, aí a gente entender como a gente funciona e aproveitar essa informação ao nosso favor. Eu entendendo que eu sou esse emocional todo, eu falei, ok, como é que eu controlo essa água? O que está faltando? Da última vez que eu tinha medido para fazer um tratamento, por exemplo, tô com excesso de água e com falta de terra. Que é o quê? O que justamente ajuda a aterrar, a materializar, a ficar no aqui e agora, porque a água não fica no aqui e agora, a água se perde no tempo e no espaço. Então eu fiz esse trabalho, vou ativar a água para equilibrar o emocional e vou ativar a terra para elevar a quantidade de terra, né? É baixar a água, elevar a terra para que as coisas se equilibrem. Porque você às vezes pode estar com os 4 elementos desajustados. Aqui eu também faço a medição dos elementos em tempo real, não só pelo mapa da pessoa, para entender o que precisa. E aí num tratamento, porque eu faço tratamento só com essa mesa, num tratamento eu vejo essa pessoa, qual é o elemento, que a gente entende qual é o problema e vai ativando. Daí fala, por exemplo, muita emoção. Vamos diminuir a água. Tá com muito pensamento, não tá focando. Diminui, vamos equilibrar o pensamento. Será que precisa aterrar? Se precisa, terra. Será que precisa de ânimo, de energia? Mais fogo, de ação. Será que precisa de menos? Menos fogo. Que nem vocês que estão aqui, que falou de Áries, provavelmente vocês estão com fogo baixo, porque Áries ele é um signo de fogo. E ainda apareceu a indicação de Marte. Então vocês provavelmente estão com fogo baixo ou excesso de fogo que está em desequilíbrio. É aquele fogo que tenta tirar tudo para qualquer lugar e não tem um foco. Então ou vocês estão com baixo, ou com a baixa desse ânimo, ou tá com muito alto e não tá focando. É por isso que é importante a gente conhecer um pouquinho de astrologia, ou ter alguém que entenda para ajudar, porque a gente começa a entender com mais facilidade o que está acontecendo com a gente. Seja a nível das nossas próprias tendências pessoais, seja até a nível do céu. Porque quando o céu muda, os planetas vão mudando, mexe com a gente. Teve uma live que eu fiz, foi mês passado, que foi sobre isso. Foi quando foi para fazer a virada do ano astrológico. Que bom que você adorou. Quando foi virar o ano astrológico, eu vim fazer uma live aqui. Porque o que tinha acontecido? Tava para virar, faltava acho que 1 ou 2 dias para virar o ano astrológico. E eu fui atender uma pessoa. E quando eu fui atender aquela pessoa, ela estava em crise. Só que ela era uma pessoa que tinha feito a mandala astrológica comigo. A mandala astrológica, ela é uma tiragem de tarô. Porque a gente consegue fazer uma tiragem de tarô que ele equivale a gente entender quais são as 12 casas do mapa astral para entender em cada uma das áreas da vida como é que tá agora. E a pessoa tinha feito aquele mapa no final do ano passado para entender que foi o mapa do ano, desse ano, né? A mandala astrológica desse ano, para ela entender quais eram os desafios. E o desafio central do grupo, que a gente tinha feito em grupo, era a crise que ela estava tendo. Eu falei, legal, até que eu passei para ela a meditação, porque como eu trabalho com os alinhamentos, eu não faço só uma leitura de carta ou uma leitura de mapa, eu vou fazer uma técnica de ativação para alinhar a dificuldade que está ali. Então eu mandei uma técnica para o grupo que fez lá, falou, olha, o maior desafio do ano é esse, quando vocês sentirem essa crise, faça. Daí eu fui e mandei para ela. Pouco tempo depois, no mesmo dia, apareceu uma outra pessoa para eu atender. A pessoa estava com a mesma crise. E, coincidentemente, essa pessoa também tinha feito o mapa. A mandala astrológica coletiva. Era de um outro grupo até na época. Mas, não, era do mesmo? Não, era de outro. Essa era de outro grupo que tinha feito. Daí eu falei, temos um padrão. Mandei para ela aquilo. E aí eu fui contatando todas as pessoas que tinham feito a mandala coletiva, independente do grupo que tinha sido, porque eu me toquei, tem algum movimento sistêmico aqui acontecendo que tá trazendo isso. E faltava poucos dias para a virada do ano astrológico. Eu falei, eu acho que o movimento do céu afetou aí o povo. A maior parte das pessoas que eu entrei em contato estavam em crise. Estavam sofrendo a crise do problema do mapa dela, da mandala astrológica delas. A maior parte. Eu falei, obrigada, agradecer, eu vou fazer a técnica para alinhar. Por quê? Porque nós somos regidos pelos astros, não que tudo que acontece vai ser daquela forma, não, mas a gente tem influência energética. Nós sofremos influência energética. E quando a gente está mais aberto, com o campo mais... Quanto mais baixo está o nosso campo, mais a gente é afetado pelas energias. Então, eu percebi aquilo na hora. Eu falei, vou falar com todo mundo. Mandei a técnica e a maior parte realmente... Pérola, tô em crise mesmo. Tá acontecendo exatamente isso. Obrigada. Por quê?
o céu estava avisando. Ou, enfim, a tendência, o que você quiser chamar, se você não acha que é um movimento astrológico, mas é um movimento daquele grupo, aquele grupo que está sincronizado, está passando por aquela dificuldade. Só que eu, como terapeuta, reconheci os sinais. Eu falei, ok, o grupo está em crise, vamos ajudar os grupos. Por quê? Porque eu sei que um movimento energético faz toda e completa diferença na tua vida, independente de que ordem for. Um movimento energético faz uma diferença tremenda. É por isso que às vezes as pessoas perguntam, ela precisa de limpeza energética? De quanto em quanto tempo? É fundamental. Porque um movimento que você faz muda o seu resultado. Eu lembro de uma vez que eu estava num grupo de prosperidade que eu mandei um áudio de manhã, que era um áudio de limpeza energética. Era um grupo coletivo de prosperidade, eu mandei um áudio, a pessoa me mandou, acho que foi no mesmo dia, mais tarde, um depoimento agradecendo, falou, Pérola, eu ouvi o teu áudio. Passou um tempo, uma cliente entrou em contato para comprar. Por quê? Porque às vezes são poucas coisas que estão travando a tua energia. Tem alguma coisa ali que tá uma sujeira no teu campo energético que tá impedindo você de conquistar. Mas você não sabe, você não cuidou. Daí limpou, tirou, a coisa flui. Por isso que é importante você entender como você funciona e você fazer a manutenção da tua energia. Uma das formas de você entender a fazer isso é através da astrologia, através do tarô, de uma terapia, de várias formas. Uma das formas que eu trabalho com isso é através da astrologia. De a gente entender o que está acontecendo e daí eu uso técnicas para alinhar isso com mais facilidade com vocês. Mas entendam, eu quero assim, não é para ser uma live longa, eu gosto de fazer lives aqui no Instagram um pouco mais curtas, mais diretas ao ponto. Entendam, quando você faz as ativações certas, as limpezas corretas, a sua prosperidade destrava, tá? Ela vai destravando. Para ela destrava tudo de uma vez, depende de pessoa para pessoa. Tem gente que você faz um movimento e destrava tudo. Tem gente que precisa passar por alguns processos para ir destravando, porque tem coisas no caminho que vão atrapalhando. E se você quer passar pelo processo de ir se ativando com a prosperidade, estão abertas inscrições para o tratamento do portal 55. No próximo mês a gente vai fazer mais um tratamento de 15 dias de ativação de prosperidade. E nesse eu senti de fazer essa questão astrológica novamente, mas não vai ser signo a signo como foi no último mês. É uma proposta um pouco diferente. A gente vai ver os signos que aquele grupo precisa trabalhar para prosperar. Porque como eu falei, eu consigo ver isso através da mesa, então eu vou avaliar quais signos o grupo que está ali vai precisar para prosperar. E eu vou fazer o tratamento em cima disso, né? A ativação desses signos durante os 15 dias. E a gente vai ativar a gratidão, vai fazer esse movimento também de fazer a gratidão, porque, como eu falei, se vocês não acessam o amor, vocês não prosperam. Então a gente vai fazer isso para ter esse amor pela vida e as ativações de prosperidade. Então, diariamente, por 15 dias, vocês vão receber na mesa de prosperidade uma frequência de prosperidade. Se tiver uma questão de signo do dia, o signo que precisa ser ativado. Boa noite, Regiane. O signo que precisa ser ativado. A gente vai fazer esse processo e vocês ainda ganham de bônus um grupo de WhatsApp, onde lá diariamente eu passo uma orientação ou uma meditação que você faz se você quiser, no tempo que você quiser, tá? E no último dia de tratamento, no 15º dia, a gente faz um encontro ao vivo para que vocês façam um alinhamento, a gente faça um alinhamento ao vivo em grupo. E é muito gostoso estar todo mundo em grupo para a gente fazer um apanhado geral do que foi aquele tratamento e um aprofundamento em algo que o grupo precise, com uma ativação coletiva. Então, aproveitem, tá R$67 esse valor de troca, um valor acessível para quem está comprometido com a prosperidade poder entrar para fazer um tratamento de 15 dias. E a partir do último tratamento eu resolvi fazer algo diferente, que deu muito certo no tratamento anterior, que é o quê? O pré-tratamento. Quem já vai entrando, eu vou começar alguns dias antes do tratamento a dar alguns alinhamentos para quem já vai entrando, energéticos. No último grupo deu muito certo e eu vou manter. Que bom que você gostou, Ieni. Então, eu vou fazer um pré-tratamento já nos próximos dias com quem já está entrando, porque já tem gente entrando no tratamento, tá? Eu tô divulgando aqui hoje nas redes sociais, mas eu já tava falando com os meus clientes no WhatsApp. Então, tem gente que já tá entrando.
E se você quiser garantir a sua vaga, me manda eu quero lá pelo direct ou aqui embaixo que eu te dou mais informações, tá? Pra quem tem dificuldade de entender algumas coisas, até pelo Pix, pelo cartão, mas que bom que você tá dentro, e vai ser um prazer ter você com a gente nessa rodada. Mas entendam, prosperidade é alinhamento, e quanto mais você se conecta, mais fácil fica. Nessa questão a gente vai continuar com os astros, vamos ver o que os astros têm a nos trazer para vocês prosperarem nessa nova versão, né, desse tratamento, e trabalhar a gratidão, porque foi algo que eu senti muito, tanto é que foi o alinhamento do último grupo, foi justamente sobre isso, que enquanto não ativasse o amor por você e o amor pela vida não viria. Então eu decidi trabalhar um pouco dos astros e um pouco desse amor na próxima edição, tá? Então ainda tem tempo, garante a sua vaga, que vai ser incrível estar com vocês. E eu tô pensando aqui em dar um presente especial para quem entrar ainda esta semana. Para quem entrar ainda esta semana, eu vou liberar a gravação do nosso encontro da semana passada. Sexta passada a gente fez um encontro onde eu fiz esse alinhamento de astrológico e fiz a ativação de todos os astros. Foi feita a ativação de todos os astros e uma ativação de autoestima junto com a prosperidade. Então eu vou liberar, para quem entrar até essa semana ainda, vou liberar essa gravação para vocês já irem fazendo antes do tratamento começar, para facilitar o processo de vocês, porque foi bem poderoso, tá? E basicamente é isso. Estamos finalizando a live, quem tiver interesse me chama, e a Eni, a gente tá juntos, espero você no tratamento, que a Eni já confirmou. Mas só para finalizar, o que nessa live apareceu que vocês precisam ativar? Vocês precisam ativar a Áries em vocês, que é a iniciativa para prosperar. Vocês não estão conectados com o símbolo primordial, né? Com o signo primeiro, que é da iniciativa. Beijo, sua linda. O planeta Marte, que é justamente para ir para cima, ir com gana para cima do que você quer. E Vênus, que é justamente para ativar o amor, no sentido de você ativar esse sentimento de amor para você poder prosperar, mas o magnetismo tá baixo. Porque Vênus, ele é o planeta do amor e da beleza. E o magnetismo, ele atrai para nossa vida coisas boas. Então esse magnetismo precisa ser ativo, tá bom? Eu espero vocês no tratamento e qualquer dúvida me chame. Foi um prazer enorme estar com vocês. Um prazer enorme, é sempre incrível estar aqui. Na semana que vem teremos live. Eu ainda tô na dúvida se vai ser na quinta, porque eu tinha esquecido que é feriado na quinta-feira. Então talvez eu adiante a live para a quarta, mas eu aviso vocês, tá? Ia ser até uma live do Fofocas Terapêuticas, mas eu fui conversar com o convidado, eu falei, poxa, é feriado, né? Então eu joguei a Andiara, que é a nossa próxima convidada do Fofocas Terapêuticas, pro dia 8. Na semana que vem, que é dia 1º, eu vou avaliar se vai ser a live no feriado no dia 1º ou se eu vou passar pra quarta-feira, mas eu aviso vocês, tá bom? Sem live, semana que vem vocês não vão ficar. A gente vai ter alguma live que a gente vai trazer mais sobre prosperidade na semana que vem. Talvez eu traga até pra antes, eu vou até ver, talvez eu faça live até um pouco antes, mas eu vou ver. Um beijo, meus amores. Nós nos vemos aqui nos conteúdos e fiquem de olho que eu vou trazer mais conteúdo sobre prosperidade para a página, que eu vi que é uma das coisas que vocês estão querendo bastante, né? Então eu vou trazer mais conteúdo sobre, vai ter autoestima ainda, mas associada a como vocês prosperam. Então eu vou trazer mais alguns conteúdos assim para cá. Um beijo, nós nos vemos.